Oi pessoal, tudo bem? Eu vou gravar agora aqui a correção da sequência didática que eu postei para vocês essa semana, tá? Sobre representações numéricas, tá? Então quem não fez ainda, não deixe de fazer antes, tá? Ou você pode observar a explicação, pausa o vídeo, tenta fazer sozinho, tá? E tenta continuar. Eu gostaria que vocês deixassem no caderno, tá? E assim que nós retornarmos nas aulas presenciais, eu vou passar a correção com vocês no caderno, tudo bem? Então vamos lá. Atividade aqui, envolvendo adição e subtração de frações. Você já parou para pensar na quantidade de formas diferentes que existem para representar os números? É essa parada que a gente vai rolar agora, tá? Então, atividade 1. O número é o mesmo, mas as representações? Pense em pelo menos 5 representações diferentes para o número 12. Essa já não vale, tá? O 12 já foi colocado. Então, indique as representações fracionárias para o 12. Então, aqui ó, nós vamos fazer o seguinte. Uma forma de a gente representar o 12, né? Nós podemos, em forma de fração, vamos fazer com que as divisões resultem em 12. Então, por exemplo, 12 sobre 1, né? É uma representação. Mas se eu dobrar aqui, por exemplo, 24 sobre 2, né? Se eu multiplicar por 3, 36 sobre 3, né? Multiplicando por 3 aqui, tá? Se eu multiplicar por 4, ó, 48 sobre 4, tá? Então, são infinitas representações aqui para o número 12. Tá? Essa é uma forma de a gente representar. Agora que a gente já pensou para o 12, vamos fazer as representações para o número 8. Então, o 8 aqui, ó, 8 sobre 1, 16 sobre 2, 24 dividido por 3 dá 8. O que mais que nós podemos obter esse número 8? Então, se nós pensarmos na tabuadinha, se nós multiplicarmos 8 vezes 4, por exemplo, ó, 32 sobre 4, tá? 40, né, sobre 5 vai dar 8. 48 sobre 6 vai dar 8. Então, existem infinitas representações para o número 8, né? Ou seja, quando você divide as frações, obtemos o número 8, tá? Então, as representações fracionárias para o mesmo número são chamadas de frações equivalentes. Então, eu tenho aqui frações equivalentes. Então, complete as frações equivalentes de 2 terços, 4 sextos. Então, se nós fôssemos seguir o padrão, né? Multiplicou por 2, deu 2. Multiplicou por 2 aqui, deu 6. Então, se multiplicarmos por 3, ficaria 6 nonos. Se nós multiplicarmos por 4, tanto em cima como embaixo, 4 dozeavos. Se nós multiplicarmos por 5, 10 quinzeavos. Tá? A continuação aqui, ó, 4 quintos foi multiplicado por 2, então deu 8 décimos. Se multiplicarmos por 3, 12. E multiplica por 3 aqui fica 15. Agora vamos multiplicar por 4. 4 vezes 4. 5 vezes 4. Vamos multiplicar por 5. 4 vezes 5. E 5 vezes 5. Então, está aqui a representação. São frações equivalentes a essa fração inicial aqui. Letra D. Outra representação para as frações geométricas. Indique a fração representada pela parte pintada de cada figura. Então, aqui ó, nós temos um objeto, né, que tem quantas divisões? 2, 4, 6. Então, tem 6 divisões e correspondente a 2, 4. Então, 4 sextos. Nesse caso desse triângulo, nós temos aqui um triângulo dividido em 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9. Então, está dividido em 9 partes. E a parte colorida representa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 nonos. Já esta outra, né? Nós temos uma divisão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, estamos dividindo em 10 partes. E a parte colorida representa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 décimos. Já nesse exemplo, nós temos aqui 3, 6 e a parte colorida 1, 2, 3, 4. Então, 4 sextos. Tá? Então, aqui nós temos uma outra forma de representar aqueles que vocês já conhecem. Seguindo aqui.
calculando com frações. Vamos pensar agora sobre a necessidade das frações equivalentes para o cálculo de adição e subtração. Então, escreva as frações representantes na parte de figura que nós já conhecemos. Na parte pintada. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4. A parte colorida, 3/4. Já esta outra, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já a parte colorida representa 5/6. Então, olhando para as partes pintadas, percebemos que se juntarmos as frações como não estão, né? Como elas estão, não vamos ser capazes de saber a fração resultante. Por quê? Tá? Então, por que nós não conseguimos somar, né, essa fração com essa outra fração? 3/4 mais 5/6. Porque as parcelas, né, que estão sendo divididas são diferentes. Então, a gente não conseguimos somar. Nós só conseguimos somar quando nós temos as frações da mesma proporção. Tá? Então, aqui vocês colocam a que vocês estão interpretando agora. Né? Então, não é possível somar frações em que os denominadores são diferentes. Porque esses denominadores representam de que forma foi dividido esses dois objetos. Tá? Pesquise possibilidades de, a partir da representação geométrica, chegar a frações equivalentes que permitem juntarmos as duas determinadas frações resultantes. Descreva como será necessário fazer e qual será o resultado da junção das duas. Então, vamos supor, né, que nós temos uma continha assim, ó, 1/3 mais 1/2. Então, observe que não é possível a gente somar. Então, não esqueçam, nós não podemos fazer isso aqui, né? 2/5. Isso não é verdade, tá? Então, isso aqui é proibido fazer uma soma de frações em que os denominadores são diferentes. Então, é necessário aqui a gente torná-los iguais. Então, geometricamente, nós podemos pensar, ó, vamos supor que nós temos dois objetos, tá? Dois objetos inteiros aqui, só que um representa 1/3, então eu preciso dividir isso em 3 partes iguais. Ó. Então aqui eu quero essa região, então essa região representa 1/3. E já essa outra fração, nós vamos dividir ela ao meio, que é o que eu representei, e aqui eu tenho a representação de 1/2. Então observe que geometricamente, realmente elas são diferentes. Então, para que nós tenhamos uma divisão igual, basta a gente pegar essa repartição por 2 aqui e vamos dividir exatamente aqui ao meio. Ó. Dividimos desse jeito. Ao fazer isso, eu criei uma nova fração equivalente, em que eu estou dividindo em 6 partes e agora a parte colorida representa 2/6. Então, 1/3 e 2/6 são equivalentes, são frações equivalentes. Fazendo o mesmo processo aqui, ó, uma vez que eu tenho um 3 aqui e aqui um 2, eu vou dividir essa representação geométrica em 3 partes iguais. E aí também eu vou obter 6 divisões. E agora essa parte colorida agora vai ser 1, 2, 3. Portanto, eu tenho 1/2 equivalente a 3/6. Com isso, a gente tem, né, 2/6 mais 3/6, aí sim é permitido a gente somar, lembrando apenas o numerador. Então, isso equivale a 5/6, tá? Então, é desta forma que nós conseguimos resolver, tá? Então, na letra D, ó, agora pense como resolver 3/4 com 5/6. Descreva, tá? Então, o que vocês têm que descrever é que, necessariamente, nós temos que deixar a divisão aqui do denominadores iguais. Tá? A gente pode pensar assim, quais são os múltiplos do 4? Né? Vamos pensar assim, quais são os múltiplos do 4 que nós conhecemos? Né? 4, 8, 12, 16, isso vai infinito. E pensarmos quais são os múltiplos do 6. Quais são os múltiplos do 6? 6, 12, né? Aqui 18 e assim por diante. Então, existe um múltiplo aqui em comum, olha só, que é o 12. Então, se nós transformarmos 3/4 numa fração equivalente em que eu quero 12, que é um múltiplo comum, então pensa,
3 quartos para virar um 12 aqui embaixo, nós vamos pegar o 4 e multiplicar por 3. Uma vez que eu multiplico 4 por 3, eu tenho 12. Ao fazer isso, de cima também teve que ser multiplicado por 3. Então, eu tenho que 3 quartos é equivalente a 9 dozeavos. E fazer a mesma coisa aqui para o 5 sextos, observe que eu também tenho que deixar na divisão de 12. Uma vez que eu faço isso, basta eu multiplicar por 2 em cima e embaixo. E aí eu tenho 10 dozeavos. Então, os 5 sextos é equivalente a 10 dozeavos. Com essa situação, é possível agora efetuar a soma. Porque agora eu tenho divisões iguais. E com divisões iguais, a gente simplesmente soma apenas os numeradores, tá? Então, nós temos que 3 quartos mais 5 sextos é exatamente 19 dozeavos. Tá? Então, use esse procedimento que você descreveu para calcular o 3 quartos mais 5 sextos. Então, aqui vocês vão ter que fazer da mesma forma. Tá? Então, podemos resolver essa situação achando uma fração equivalente a 3 quartos. Então, a gente pode pensar assim, mas o 4 e o 12, eles são... o 12 é um múltiplo do 4. Então, eu consigo, por exemplo, transformar esse 4 em 12. Basta a gente multiplicar em cima e embaixo por 3. Então, eu tenho 9 dozeavos mais 5 de dozeavos. Aqui não altera. Então, portanto, nós vamos ter 14 de dozeavos. Tá? Já aqui, eu tenho 3 quartos de 1 quarto. Então, observe que esse 1 é como se fosse sobre 1 também. Então, para que eles fiquem na mesma proporção, basta eu dividir esse 1 inteiro por 4 partes. Então, basta aqui eu multiplicar por 4. Ó. Ao fazer isso, a primeira fração não se altera, porém aqui eu vou ter 4 quartos. Somando, então, a divisão na mesma proporção, tenho 7 quartos. Já esse outro exemplo, nós vamos obter 3 meios com 2 terços. Então, observem, aqui, como nós já fizemos aqui algo parecido, ó, 1 terço com 2 terços, isso é 3 e 2, então a gente percebe que o 6 é um múltiplo comum, tá? Então, a gente vai deixar todos iguais a 6. Então, basta a gente multiplicar o 2 por 3 e aqui em cima também por 3. Então, eu vou ter 9 sextos e aqui eu vou multiplicar por 2 para que eu tenha o mesmo resultado e em cima 4. Então, 9 mais 4 nós vamos ter 13 sextos. Muito bem. Aqui também, né, nós vamos pensar aqui, ó, eu tenho o 2, o 3 e o 5. Então, vamos pensar quais são os múltiplos comuns aqui que eu posso fazer uma divisão exata, né, uma divisão comum. Então, os múltiplos do 2. 2, 4, 6, 8, 10, né, 12, 14, 16 e assim vai embora. Já os múltiplos do 3, tem 3, 6, 9, 12, 15, 18, né, 21. E os múltiplos do 5, 5, 10, 15, 20, né, 25, 30. Então, nós devemos encontrar, tanto na relação dos múltiplos de 2, no múltiplo de 3, um número que está comum. Nesse momento aqui, observe que a gente não encontra, né, pelo que eu fiz aqui, né? Então, em qual momento, em qual valor eu vou ter um múltiplo comum para esses 3 números ao mesmo tempo, tá? Então, observa que o número que vai ser comum é o nosso número 30, tá? Então, o 30 ele vai aparecer tanto na tabuadinha do 2 como na tabuadinha do 3 também. Observe que ele vai aparecer aqui no 5. Então, o nosso numerador comum, né, é o 30. Então, eu tenho que encontrar frações equivalentes para cada uma dessa, para que todos transformem em 30 embaixo. Então, para aqui, basta a gente pegar o 30, dividir por 2 e multiplicar pelo de cima. Então, 30 dividido por 2 vai dar 15, vezes 1 dá 15. Aí, 30 dividido por 3 dá 10, vezes 1 é 10. E 30 dividido por 5 dá 6, vezes 1. Portanto, agora basta a gente somar o que sobrou em cima. Então, 15 mais 10 mais 6
vamos obter 31. Tá? 31. Tanto funciona para multiplicação, para adição, como também para subtração. Tá? Então, aqui é da mesma forma, nós vamos encontrar um denominador, um numerador, um divisor comum, no caso aqui seria o 6, tá? Múltiplo comum, né, na verdade. E aí basta a gente dividir aqui, ó, basta a gente multiplicar por 3 e por 3, que nós vamos obter aqui 9. E nesse caso, multiplica por 2 e por 2, obtemos aqui um 4. E fazendo a subtração, então, 9 menos 4, 5 sextos. Nesse caso aqui, a gente percebe que o 3, ele é um divisor do 6. Então, é mais simples a gente pensar, é possível esse menor transformar no 6? Sim, né? Basta multiplicarmos por 2. Então, a primeira fração não se altera, porém, a segunda fração a gente multiplica por 2. Então, 1/3 equivalente a 2 sextos. E com isso, fazemos a subtração. Aqui, o 6 e o 4, observe que não, eles não são, um não é múltiplo do outro. Então, é importante, qual seria o nosso múltiplo comum? Nesse caso aqui, se nós multiplicarmos, 6 vezes 4, nós vamos obter o 20 e o 4, 24. Teria algum divisor menor que eles na tabuada? Sim, né? A gente pode, por exemplo, pensar no 12. Tá? Então, a gente pode pensar em atalhos aqui. Então, o 12 está tanto na tabuadinha do 6 como na tabuadinha do 4. Então, portanto, basta a gente multiplicar o 6 por 2 e o 5 por 2. Então, aqui vai dar 10. E aqui multiplicando 4 por 2. Aí, aqui nesse caso, 4 nós vamos multiplicar por 3, para que nós obtenhamos o resultado 12. Então, nós vamos ter aqui 12, e aqui também multiplicando por 3, nós vamos ter 9. Então, fazendo a subtração, 1/12. E quando temos 3 termos, tá? A gente tem que pensar no múltiplo comum. Tá? A gente pode fazer também o MMC. Vocês lembram do MMC? Né? É uma maneira também de fazer esse exercício. Então, fazendo a fatoração por números primos, a gente consegue encontrar qual é o mínimo múltiplo comum desses 3 números. Então, é uma forma de fazer. Quando tem par aqui nessa divisão, a gente continua pelo 2. Então, dividindo aqui sobra 1. Aqui não tem divisão, a gente copia. 6 dividido por 2 dá 3. Agora, basta a gente dividir todo mundo por 3. E nós vamos obter, né, exatamente o resultado. Então, observe que o que sobrou, a gente multiplica. Então, o 2 e o 3 estão na tabuada do 6. Melhor, o 6 está na tabuada do 3 e do 2 ao mesmo tempo. Então, é conveniente a gente transformar apenas meio e 1/3 numa fração equivalente em que tem o denominador 6. Então, aqui vai ficar 6, né? Aqui também nós vamos ter 6. E aqui a gente já tem 1/6. Então, basta a gente multiplicar esse valor por 3. E basta multiplicar esse valor por 2. Com isso, nós obtemos aqui 3, desconta 2, vai dar 1, tira 1. Isso vai obter, né? Qual vai ser o resultado disso? 3 menos 2 vai dar 1, menos 1, 0. Então, 0 sobre 6 é exatamente 0. Com a atividade 3, pensando em novas representações. Você já viu que as frações equivalentes são muito importantes para o cálculo de adições e subtrações envolvendo fração. Vamos ver mais um uso das frações equivalentes. Letra A. Para cada fração abaixo, escreva uma fração equivalente com um denominador 10, 100 ou 1000. Então, por exemplo, aqui meio. Como que a gente pode escrever na forma com denominador 10? É possível colocar um denominador 10 para essa fração meio? Sim, né? Se eu dividir 10 dividido por 2, vai dar 5. E multiplicando com o de cima, então 5 décimos. Então, é uma forma de escrever, tá? Dessa forma. E 1/4? Como que eu faria para 1/4? Observe que, se eu colocar 10 aqui, eu não consigo colocar um número inteiro lá, porque 10 dividido por 4 não vai nos dar, por exemplo, um valor inteiro.
Então, é possível pegar o 100 e dividir por 4. Uma vez que eu divido 100 por 4, eu obtenho 25. Então, eu tenho aqui 25 centésimos. Tá? A mesma coisa aqui. 2 quintos. Então, eu posso colocar 10. Porque 10 dividido por 5 dá 2. E 2 vezes 2 dá 4. Então, 2 quintos equivale a 4 décimos. Já os 3 oitavos, a gente pensa da seguinte forma. O 10, se eu colocar 10, o 10 não dá um divisor exato aqui para o 8. Tá? Não é possível dar um valor exato. E nem o 100, porque ao dividir 100 aqui por 8, vai dar 12,5. Então, a gente vai colocar 1000. E ao fazer a divisão de 1000 dividido por 8, vai dar 125. E aí, pegando esse 125 restante e multiplicando isso por 3, nós obtemos um resultado de 375. Então, 375 milésimos equivale a 3 oitavos. Tá? Então, as frações com denominador 10, 100 e 1000 são chamadas de frações decimais. Então, escreva como se lê cada uma dessas frações decimais do item anterior. Então, aí vocês colocam no caderno, né? No caso aqui nós temos a primeira 5 décimos, 25 centésimos, 4 décimos e 375 milésimos. Então, vão escrever como se lê essa fração. Letra C. Compare a leitura feita para a fração decimal com a leitura correta dos números decimais a seguir. Então, nós temos aqui, então, ó, 5 décimos, 25 centésimos, 4 décimos, 375 milésimos. Como você explica o fato de que duas representações diferentes possam ser lidas do mesmo jeito? Tá? Então, a gente observa que, tanto na forma decimal como na forma de fração decimal, a leitura é a mesma. E é claro, né, que como nós vimos aqui anteriormente, né, 5 décimos. Olha como se soa, né? 5 décimos, 5 sobre 10, né? Aqui, 25 centésimos. Então, 25 sobre 100, dividido por 100. Então, 25 centésimos. Aqui, 4 décimos. Então, 4 de 10, ou seja, 4 décimos. E 375, nós temos aqui milésimos. Então, observe aqui, tanto da forma decimal como na forma de fração decimal, a leitura é a mesma. Tá? Letra D. Qual relação você percebe que existe entre os denominadores das frações decimais e os números das casas decimais na representação decimal? Então, nós observamos, por exemplo, que 0,5, quando tem apenas uma única casa após a vírgula, nós representamos com apenas como 10, ou seja, com apenas um zero. Né? E o 0,25 centésimos, nós temos duas casinhas, então esse dois algarismos representa 100. E no caso de 3 algarismos, ou 375 milésimos, então nós representamos o denominador 1000. Então, de acordo com a quantidade de casinhas, é o que nós utilizamos. Quando é 1 é 10, quando é 2 é 100, quando é 3 é 1000 e assim por diante. Se tivesse 4 seria 10.000 e assim seguidamente. Então, as representações fracionárias em decimais e vice-versa. Então, aqui está na representação decimal e vamos transformar na representação fracionária. Então, 32 centésimos. Aqui nós temos 4 quintos. Então, primeiro, vamos pensar, basta a gente transformar primeiro aqui numa situação, é possível um denominador 10. Então, se nós multiplicarmos por 2 em cima e embaixo, nós temos uma fração equivalente a 8 décimos. E com isso, nós escrevemos 8 décimos na forma decimal. Tá? Aqui é a mesma forma, 1 sobre 25 avos. Então, basta a gente transformar isso. Se nós multiplicarmos por 4, então tem 2 zeros aqui. Duas casas após a vírgula.
Nesse caso aqui já está em forma decimal, então basta nós passarmos para a forma fracionária. Então aqui nós vamos ter 15, né, sobre 10, uma vez que eu tenho uma casinha só, então fica 15 sobre 10. Nesse modelo aqui nós também vamos ter, copia o número sem a vírgula, observa que tem 3 casinhas, então basta nós colocarmos aqui 1000. Vamos resolver alguns probleminhas, tá? Então, qual o menor número decimal somado a 32 milésimos que resulta em um número natural? Então, observe que esse é um número pequeno, né, de 0,32 milésimos. Então, o próximo número inteiro é 1, né, uma unidade. Então, aqui, para a gente somar um resultado para que obtenhamos o inteiro, basta a gente subtrair o inteiro menos 32 milésimos. Vamos fazer a subtração. Nós temos aqui 8, desceu, ficou 4, então 6. Desceu aqui 9 para 10. Nós vamos obter aqui 9 e aqui 0. Tá? Então, basta nós somarmos aqui 968 milésimos, que nós chegamos numa unidade inteira. Letra B. Fui ao supermercado e comprei 1/4 de quilograma de café, 1 inteiro e 2/10 de quilograma de laranja, meio quilo de queijo, 75 centésimos de quilograma de presunto. Quanto ficou pesado a minha sacola de compras? Então, inicialmente essas frações que estão desta forma, e teremos que passar todos eles na forma decimal para facilitar as nossas continhas. Então, nós temos que 1/4 é o mesmo que se nós multiplicarmos aqui, nós vimos que basta a gente multiplicar aqui por 25, né? Então, nós vamos ter 25 centésimo. Então, representando 1/4 de quilograma, é a mesma coisa que 25 centésimos, ó, ou 250 gramas. Tá? Aqui nós temos, já em decimal, né, 1 kg e 200 gramas. Aqui nós temos meio, então meio quilograma é a mesma coisa que 0,5, né? Ou seja, meio quilo. Tá? E aqui nós já temos 0,75 kg. Então basta agora nós ajeitarmos os cálculos e vamos somar. Então, colocando aqui, ó, vírgula embaixo de vírgula, né? Nós temos aqui 0,5 e 0,75. Então, observa, a gente complementa aqui com 0 para ficar as casinhas todas iguais. E agora nós podemos somar. Quanto ficou pesada a minha sacola? Então, ficou pesada 2,70 kg. Tá? Então, esse seria o peso final aqui. Nós fizemos o galpão de uma fábrica, precisa ter a sua altura aumentada para 6 metros. Se a altura atual é de 4 metros e 38, de quanto será o aumento? Então, nós vamos fazer uma subtração. Tá? Eu tenho um valor inteiro e eu quero subtrair um número decimal. Então, ao subtrair, lembrando que eu tenho que acrescentar 0, para poder fazer o cálculo. Tá? Tem que aumentar, então, 1,62 m, tá? Para que atinja a altura desejada no galpão da fábrica. Paulo fez o cálculo 4/10, 32 centésimos mais 25 milésimos. Usando as frações como estão, Beth também fez o cálculo com frações, mas trocou-as por frações equivalentes mais simples. João preferiu converter as frações em decimais. Descubra o resultado que cada um chegou. Tá. Então, primeiro vamos pensar como fez o cálculo de Beth. Então, Beth, ela vai transformar essas frações em frações equivalentes. Tá? Então, o que a gente pode fazer nesse primeiro momento? Bom, como o maior aqui é 1000, o ideal é deixar todo mundo igual a 1000. Tá? Esse que é 10, esse que é 100, igual a 1000. Então, para ficar igual a 1000, basta pegar o 10 e multiplicar por 100. Ao multiplicar 10 vezes 100, nós vamos ter 1000.
E aqui em cima, 4 vezes 100, 400. Então, nós temos uma equivalência aqui. Já multiplicar 100 para chegar em 1000 é multiplicar por 10. Então, 100 vezes 10 e 32 vezes 10. Com isso, todos estão na base, né, 1000, né, com o denominador 1000. Aí, com isso, a gente consegue rapidamente somar apenas os números que estão somando aqui. Nós vamos ter 400 mais 320 mais 25